Você sabia que todo termo que você intercala no meio da frase tem que ficar entre duas vírgulas? Veja esta frase. O livro será lançado na próxima semana. Suponhamos que eu queira inserir nesta frase esta expressão, segundo li nos jornais. Uma expressão meio explicativa para o que eu estou dizendo. Então eu vou colocar depois de livro. Então o livro, segundo li nos jornais, será lançado na próxima semana. Como eu estou inserindo esse termo, intercalando no meio da frase, eu tenho que usar um par de vírgulas, isolando esse termo. Entendido? Então, o livro, segundo li nos jornais, será lançado na próxima semana. Vou explicar para você como funciona. Existem algumas expressões que podem ser intercaladas no meio de uma frase para explicar, esclarecer melhor, acrescentar alguma informação que permitam entender melhor a ideia que se está transmitindo. Nós podemos intercalar, por exemplo, um adjunto adverbial, um aposto, um vocativo, outros termos explicativos. Vamos ver alguns exemplos? Exemplo de adjunto adverbial. O adjunto adverbial indica tempo, lugar, modo, etc. Então dá esse acréscimo na ideia para um melhor entendimento. Então vejamos essa frase. O meu coração parecia que ia parar. No meio da frase eu quero intercalar a expressão naquele momento, que é um adjunto adverbial de tempo. Expressa a ideia de tempo. Como eu faria? Eu intercalaria depois de coração. Então ficaria o meu coração, naquele momento, parecia que ia parar. Como eu intercalei o termo no meio da frase, ele fica isolado com um par de vírgulas. Então, meu coração, naquele momento, parecia que ia parar. Um exemplo de um vocativo, que é o termo que eu uso para me dirigir a alguém, para falar com alguém. Então eu tenho a frase: esta cidade é um verdadeiro lixeiro a céu aberto. Então eu quero inserir nessa frase um vocativo. Por exemplo, meus amigos. O vocativo meus amigos, que eu poderia intercalar depois de cidade. Então, esta cidade, meus amigos, é um verdadeiro lixeiro a céu aberto. Então, meus amigos, o vocativo foi intercalado no meio da frase, então ele separado, isolado, com um par de vírgulas. Então, esta cidade, meus amigos, é um verdadeiro lixeiro a céu aberto. Eu poderia usar outros vocativos, por exemplo, meu Deus, esta cidade, meu Deus, par de vírgula, é um verdadeiro lixeiro a céu aberto. Poderia ser senhores, esta cidade, senhores, é um verdadeiro lixeiro a céu aberto. Poderia ser pessoal, esta cidade, pessoal, é um verdadeiro lixeiro a céu aberto. Então eu coloco o vocativo no meio da frase, eu isolo esse vocativo com um par de vírgula, porque ele está intercalado. Um exemplo com aposto. O aposto é um termo que explica o termo anterior. Então, um exemplo: o senhor João mora em outra cidade. Eu tenho essa frase e eu quero inserir no meio dela o aposto, que é um termo que vai explicar quem é o senhor João. Por exemplo, o porteiro do prédio. Então, depois do senhor João, eu vou inserir o aposto. Então, o senhor João, o porteiro do prédio, mora em outra cidade. Então, o porteiro do prédio separado por um par de vírgulas, porque é um aposto que está intercalado no meio da oração. Vejamos mais algumas frases com termos intercalados, isolados pela vírgula, para fixarmos melhor aí o que estamos estudando. Primeiro, a inflação no ano passado atingiu índices alarmantes. No ano passado, o termo intercalado, isolado por um par de vírgulas.
Outro exemplo. Essas pessoas, pelo que fui informado, não receberão ingressos. Pelo que fui informado é um termo intercalado no meio da frase. Par de vírgulas isolando esse termo. Outro exemplo. Manaus, a capital do Amazonas, situa-se à margem esquerda do Rio Negro. A capital do Amazonas, termo intercalado com um par de vírgulas. Nesse caso, temos um aposto. A capital do Amazonas explica o que é Manaus, que cidade é essa. E mais um exemplo. Eu só desejo, meu Deus, que tudo corra bem. Meu Deus é o termo intercalado, é um vocativo. Estou me dirigindo a Deus, né? Meu Deus. Então, um vocativo intercalado no meio da frase, um par de vírgulas isolando esse termo. Resumindo para você, quando intercalamos um termo ou uma expressão qualquer no meio da frase, esse termo, essa expressão intercalada, deve vir isolada por um par de vírgulas. Sempre um par de vírgulas. E esse par de vírgula vai indicar que aquele termo foi intercalado ali. E pontuando corretamente as frases, damos uma maior clareza aos nossos textos. Tudo bem?